aqui para mais uma live da base. Oi, Carol, tudo bem? Já vou ajeitar aqui, já vou chamar você para entrar comigo desde o começo. Vamos lá. Bem-vindos, vamos entrando, Gustavo. Vamos lá, pessoal. A Carol, nossa convidada de hoje, já está entrando. Oi, Carol. Olá, tudo bem? Tudo bem? Ok, só um momentinho que eu esqueci de pegar as minhas anotações. Já estou chegando, peraí. Ok. Ok, vamos aguardar o pessoal entrar e aí a gente começa a nossa conversa. Estou animada com a conversa de hoje. Aliás, eu estou sempre animada com as nossas Uhum. conversas. Mas hoje, em particular, temos aqui um papo especial sobre ciência, sobre ficção científica. Uhum. Então, vamos lá, aguardando o pessoal entrar. E antes da gente começar, Carol, eu só queria avisar o pessoal que, como já é de costume da Base Estelar Campinas, a gente aproveita os nossos eventos para encorajar doações. Então, após a live, nós vamos fazer um post com algumas sugestões de entidades, instituições de Campinas, que as pessoas podem ajudar, aí, principalmente nessa época aí, é uma época de pandemia, é uma época que a gente precisa ajudar mesmo, né, essas Uhum. instituições, que é uma coisa muito essencial. Então, Uhum. após a live, eu vou, então, uh, fazer o post lá e quem não é de Campinas pode ficar à vontade e ajudar uma entidade, uma instituição da sua cidade. Uhum. Né? Mas vamos lá. Carol, é a sua primeira live, Carol? Primeira, um pouquinho nervosa. Ah, não precisa ficar nervosa, não. A primeira live é assim mesmo. Uhum. Mas a gente está aqui para se divertir, né? Uhum. Muito bem, muito bem. Bom, enquanto o pessoal vai aí recebendo a notificação para entrar na live, eu vou, então, aproveitar e vou começar a apresentar a Carol, então, né? Aliás, a Carol é a nossa convidada mais novinha, a pessoa mais nova a entrar na live da base, né? A Uhum. Carol, do alto dos seus 25 anos, né, Carol? Sim. Muito bem. Olha o Valmir entrando aí. Oi, Valmir. Muito bem. Então, deixa eu aproveitar e apresentar a Carol, que já está aqui comigo. A Carol, ela é de Presidente Prudente, morou em Curitiba e ela veio para Campinas em 2014 para estudar. Né? Atualmente, a Carol cursa Matemática Aplicada na Unicamp e, dentre as suas várias atividades, ela participa do GPEC, que é o Grupo de Pesquisas e Ensino de Ciências, e também participa de um projeto que se chama Projeto Mafalda, que promove eventos, oficinas e palestras para meninas do ensino médio. E recentemente a Carol criou aí no Instagram um perfil chamado Unimatrix Zero. E a gente vai falar depois também um pouquinho sobre Uhum. isso. Né? Então vamos lá, Carol. Vamos lá. Conta um pouquinho para nós como é que a ciência entrou na sua vida. Uhum. Bom, então foi muito, muito cedo, que eu me lembro assim, com 5, 6 anos de idade, mais ou menos, porque através do meu pai. Porque, embora ele seja programador, ele sempre foi muito apaixonado por física, por astronomia, matemática, filosofia também. E ele sempre tentou passar, né, um pouco do conhecimento dessas áreas para mim e para os meus irmãos. Então a gente cresceu em um ambiente cercado por esse tipo de literatura. Então tinha muita revista de divulgação científica, muitos livros sobre ciência, sobre astronomia.
E ele também sempre foi aquela pessoa, tem meio que esse método socrático, de chegar em você e perguntar, você sabe como tal coisa funciona? Deixar você pensando ali um pouquinho para ele depois começar a dialogar e explicar. Então, né, todo esse ambiente que eu fui crescendo acabou me influenciando bastante a gostar de ciência e querer seguir carreira em ciência também. Então, outra coisa que a gente fazia bastante quando eu era criança, a gente morava no interior do Paraná e lá o céu era bem melhor do que aqui, né? Então, toda sexta-feira à noite, de praxe, a gente colocava ah, uns colchonetes assim no quintal e a gente ficava observando o céu. Então, ele ensinava eu e meus irmãos a observar as constelações, contava histórias por detrás das constelações, a gente brincava para ver quem conseguia contar mais satélites passando e essas coisas. E claro, ele foi me introduzindo também a algumas séries, né, como Cosmos, e também através da ficção científica, que eu cresci vendo vários filmes de ficção que abordavam temas que acabou me despertando meu interesse pela ciência também. Que legal, que legal. Eu acho interessante isso, porque a gente vê a importância dos pais na questão da formação dos filhos mesmo, na questão da Uhum. educação, e também de despertar esse interesse pelo saber. Né? Sim, na verdade. Não é É. só o alimentar, o dar a roupa, né? E ter um teto sobre a cabeça, né? Mas também Sim. aguçar a curiosidade e encorajar o aprendizado, né? Isso é muito Uhum. bacana. Na verdade, toda criança nasce, né, com essa curiosidade sobre o mundo. Então, acho que não só dos pais, mas de qualquer pessoa que interage com uma criança, acho que o propósito é continuar incentivando essa busca pelo conhecimento, né? Fazer perguntas sobre o mundo, por mais banais que elas sejam. Isso é muito importante. É verdade, é verdade. E é interessante aí, vou pegar esse gancho aí da sua história. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre o projeto Mafalda, que eu Uhum. acho que ele vai aí por esse caminho também, né? Sim, acaba indo. Então, para falar sobre, né, como surgiu o projeto Mafalda, eu vou voltar lá em 2016, quando eu conheci um projeto chamado Girls Rock Camp, que é um acampamento onde o objetivo é incentivar as meninas, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, a desenvolver um protagonismo na música, na arte, a desenvolver a criatividade, pensamento crítico. E aí, nesse acampamento, elas passam lá uma semana aprendendo a tocar instrumentos musicais, aprendendo a fazer fanzines, camisetas. No final do acampamento, elas montam uma banda e fazem uma apresentação com uma música que elas mesmas escreveram. E elas têm contatos também com bandas femininas. E quando eu conheci isso, eu pensei, poxa, não seria interessante fazer isso, só que voltado para a ciência? Então, a gente montaria um acampamento aqui no Instituto de Física, um acampamento, né? E levaria as meninas para conhecer os laboratórios, para realizar experimentos científicos, fazer com que elas tivessem, né, a vida de uma cientista durante uma semana. Isso não seria legal? E aí acabou ficando sendo apenas uma ideia, né? Eu não trabalhei em nada para realizar nos anos seguintes. Só que em 2018 eu recebi um e-mail do CNPq falando de um edital que eles estariam financiando projetos que trabalhassem, né, incentivando meninas em áreas de ciências exatas, de tecnologia, de matemática. Aí, assim que eu terminei de ler o edital, eu escrevi para uma professora minha, a professora Mônica Cota, do Instituto de Física. Ela contatou outra professora, a Gabriela Castellano, e a gente chamou outros professores, nos reunimos e escrevemos um projeto, né? Projeto Mafalda, onde a gente realizaria várias oficinas, sessões de cinema, palestras com cientistas. Só que, infelizmente, nosso projeto não foi aprovado, né? A gente não conseguiu a verba. No entanto, a diretoria do Instituto de Física acabou gostando, simpatizando, e eles acabaram apoiando, né, com a verba destinada a esses projetos de extensão, acabaram dando um suporte financeiro para o projeto Mafalda. E aí, no ano de 2019, a gente realizou com meninas do final do ensino fundamental, então oitavo, nono ano, e do ensino médio do Colégio Aníbal de Freitas, sob a supervisão da professora Laura. E esse ano a gente está novamente com a professora Laura, só que agora no Colégio Culto à Ciência. Então, por questões, né, da crise sanitária, a gente não está realizando as oficinas lá na Unicamp, mas a gente segue com atividades à distância, de palestras com cientistas e com mulheres que
foram para o mercado de trabalho nessas áreas, né, de ciência e tecnologia, com sessões de cinema também. Os filmes são sempre filmes ou documentários que contam a trajetória de mulheres que deram trabalhos importantes na ciência. E a gente sempre faz uma roda de discussão depois sobre esse documentário ou filme. E o legal é que esse ano a gente começou a incentivá-las a desenvolverem projetos de iniciação científica, que é o primeiro passo na carreira acadêmica. Então, quem tiver interesse em acessar o Instagram é Mafalda Unicamp. Lá tem link para os projetos de iniciação científica que as alunas estão desenvolvendo. Bem legal. Nossa, que interessante, né? Porque não é só, não são só eventos que eles participam de uma maneira passiva, né? Não é só uma Sim, ela... palestra, né? Algum tipo de exhibition, eu estou com a palavra em inglês na cabeça, gente, desculpa, né? De exposição, né? Mas Uhum. também eles podem atuar, né? Sim, como Ah, cientistas mesmo. E é como cientistas, interessante, né? e é interessante que nas atividades de palestra e sessões de cinema, a gente deixa aberto para os meninos participarem também. Porque existe essa diferença, né, na quantidade de mulheres presentes nas áreas de ciências exatas com relação ao de homens, é um número muito menor, embora as mulheres hoje elas sejam a maioria das alunas nas universidades, nas áreas de engenharia, física e matemática ainda são minoria. Então, e existem inúmeros motivos do porquê isso acontece, né? Tem aquela ideia do senso comum, de que é por questões históricas, mas ainda é campo de estudo. Então, e a gente acha importante não apenas educar as meninas com relação a isso, desenvolver projetos para incentivá-las, mas também ensinar para os meninos por que isso é importante, né? Quais são as raízes históricas disso e tudo mais. Muito legal, muito legal. E, e eu sei que você tem aí essa iniciativa de querer despertar mesmo as pessoas, tanto para a ciência quanto para a ficção científica também, né, Carol? Uhum. E eu vi que recentemente você criou aí então o perfil Unimatrix Zero, Isso. né? E aí eu queria que você então falasse um pouquinho qual é essa proposta. Bom, eu pronuncio em português mesmo, no Matrix Zero. Ah, Na perdão. verdade, não, mas tudo bem, tudo Professoras de bem. inglês não tem jeito. A ideia eu tive no finalzinho do ano passado. Eu cheguei a criar um canal no YouTube no começo do ano, mas eu me senti um pouco desmotivada e dei uma pausa, voltei agora. A ideia surgiu porque, desde quando eu comecei, né, me aprofundar mais na ficção, no universo da ficção científica como um todo, eu comecei a participar de fóruns e grupos na internet para poder interagir com outras pessoas, né, discutir sobre filmes, séries, livros. Só que eu acabei me sentindo desconfortável em muitos ambientes, porque a gente sabe que, historicamente, a ficção científica é um gênero consumido majoritariamente por homens. E dependendo da obra, né, que a gente está trabalhando em obras mais velhas, obviamente vai ter um público mais velho. Então, eu senti que havia meio que um conflito de gerações, assim, nas interações nos grupos. E claro que isso não seria necessariamente um problema, né? Vamos seguir a filosofia do IDIC. É importante conviver com pessoas que pensam diferente de você e tudo mais. Mas eu queria também um ambiente para as pessoas que são mais jovens na ficção científica e que querem discutir coisas que às vezes gerações mais antigas não necessariamente estão muito dispostas, muito abertas para discutir. Então, principalmente com relação ao protagonismo feminino, né, nas séries. Eu admiro muito a Capitã Janeway. No entanto, eu vi que em vários grupos as pessoas meio que ficavam zoando ela, porque ela era mulher, fazendo piadinhas. Que a primeira capitã que eles colocam na série, ela vai lá e se perde com a nave, né? Então, Nossa, essa piada é muito velha e muito ruim. sim. Até porque ela nem era piloto, era o Tom Paris. E eles nem se perderam. Mas, enfim, para criar um ambiente, né, onde as pessoas pudessem se sentir mais confortável, eu decidi criar o Animatrix Zero. E claro, não é porque eu sou mulher que eu vou falar só sobre mulheres na ficção. Vou falar também sobre ciência, falar sobre análises sociais, análises políticas da série. E aí, né, o nome. Eu prometi pro pessoal que eu ia fazer
um vídeo explicando o porquê eu decidi dar esse nome, Animatrix Zero. Quem é fã de Voyager, eu imagino que já tenha sacado o porquê. Bom, mas resumidamente, Animatrix Zero é um ambiente virtual, né, que alguns zangões, Borg, eles acabam indo no momento que eles estão se regenerando e é onde eles podem exercer a sua individualidade, onde eles têm autonomia e tudo mais. Então, eu achei que seria um paralelo legal, né? Um ambiente virtual onde as pessoas pudessem admirar a ficção científica sem necessariamente entrar naquele clichê de sempre, né? Que a gente costuma ver naquela mesmice dos grupos de ficção, mas discutir outras coisas também. Que legal, que legal. É, pessoal, já está aí no ar, é só seguir, né? Seguir e Uhum, ficar aí atento às postagens e quem sabe aí colaborações, eventos futuros, né, Carol? obviamente. É isso aí, é isso aí. Agora, é claro que provavelmente uma das coisas que você mais curte na ficção científica é justamente a inclusão da ciência, né? Uhum. Mas fala um pouquinho mais dessa sua, do seu relacionamento aí com a ficção científica. Então, como eu comentei, eu cresci, né, assistindo os filmes do Spielberg, então, mas não era não era um relacionamento muito profundo, era mais a nível de entretenimento, né? Embora tenha alguns episódios onde eu achei que foi muito importante o papel da ficção científica para me ajudar a entender algumas coisas sobre ciência, como por exemplo o Jurassic Park, porque eu lembro que na época que eu assisti eu tinha uns 7, 8 anos, e eu gostava bastante, né, assim como toda criança, de estudar sobre dinossauros, só que eu não entendia uma coisa. Não entendia como que eles conseguiam construir, né, o corpo dos dinossauros com os fósseis. Porque na minha cabeça, eu achava que eles encontravam um fóssil, por exemplo, na Argentina, e aí um outro pedaço lá na China, e eles juntavam. E eu ficava muito incomodada com aquilo, pensando, nossa, mas os dinossauros podem ser completamente diferentes. E eu não conseguia verbalizar isso para pedir ajuda para os adultos me explicar. Só que quando eu vi Jurassic Park, logo na uma das primeiras cenas, mostra eles escavando e o fóssil tá lá completo. E eu pensei, poxa, tá, faz sentido. Então é interessante que às vezes uma obra ela não precisa tirar 10, 20 minutos para explicar um conceito. Mas só em uma cena ali ela já consegue tipo, ajudar a sanar dúvidas. Ou mesmo fazer com que aquilo surja dúvidas na pessoa e ela vá atrás do conhecimento científico. Mas hoje em dia, né, acho que o momento que eu comecei a fazer análises mais profundas foi depois que eu conheci Star Trek. Ah, depois eu comentar melhor como foi esse processo. Mas eu acho importante a ficção científica na minha vida em três fatores. Primeiro, porque ela ajuda, né, a gente a imaginar um futuro. Aí nisso a gente falando de obras utópicas, né? Um futuro ideal, não só do ponto de vista científico e tecnológico, mas para a humanidade também. Então, uma das coisas que eu mais gosto em Star Trek não é necessariamente porque eles têm motores de dobra ou sintetizadores, mas porque mostra um futuro onde a humanidade como um todo evoluiu, né? Somos pessoas mais evoluídas. Então, por exemplo, se a gente pegar a sociedade da década de 50 para cá, a gente evoluiu muito com relação à ciência e tecnologia. No entanto, acho que a gente ainda mantém muitos preconceitos daquele momento. A gente acaba não evoluindo como humanidade. Isso é um dos fatores que faz com que, né, essa perspectiva que eu goste muito daquele episódio, Muito Além das Estrelas, de Deep Space Nine, porque não vou dar spoilers, mas a ideia por detrás dele é basicamente mostrar que, de fato, Star Trek não existe aquele mundo. Porque eu sinto, imagino que você também, quando você está assistindo, que você se sente imersa naquilo, que aquilo, de fato, em algum momento vai acontecer, aquele universo realmente existe. Então, o episódio Muito Além das Estrelas, ele fala, para, isso aqui não existe. No entanto, vocês têm o poder de decisão, né? De construir um futuro que pode ser assim, ou simplesmente se acomodar e deixar com que as coisas continuem sendo assim. Então, acho que mostrar, né, um futuro ah, utópico, né, mas onde as coisas vão ser melhor, acho que acaba motivando a gente a trabalhar para melhorar mesmo como humanidade. Um segundo ponto também que eu gosto bastante da ficção é agora voltando para as distopias. Então,
contrário, né, da utopia que vai motivar a gente, as distopias elas vão alertar, tipo, "Ei, talvez a gente não devesse fazer ir por esse lado." Tem inclusive uma frase do Frank Herbert que ele fala, né, que a ficção científica ela não necessariamente serve para a gente prever o futuro, mas muitas vezes para a gente evitar que ele aconteça. Então, acho que em clássico, séries como Black Mirror, por exemplo, ou os contos do Philip K. Dick, que tem essa perspectiva bem distópica da realidade, são importantes para a gente trazer algumas discussões, né? Principalmente no que tange essa questão da tecnologia e a influência dela na nossa vida. Legal, legal. É bem por aí mesmo, né? Você tem o Uhum. sonho e você tem o alerta. Uhum. E entre essas duas facetas, inúmeras histórias podem ser contadas, né? Sim. Isso é muito legal, é um gênero muito rico, né? Uhum. Muito bem, muito bem. Você mencionou já a Capitã Janeway, falou um pouquinho aí de Star Trek. Você é uma fã da nova geração de fãs, Bem né? nova. De Star Trek, né? Então, Uhum. quando você descobriu as séries e os filmes, você já tinha muita coisa para assistir, né? Como é que Bastante. foi isso para você? Então, eu descobri não, fui indicada por uma amiga minha, Ana Beatriz, em 2014. E ela falava bastante da série clássica, então ela falava muito sobre Spock, sobre o Mago. Meu pai tem, né, um box da segunda temporada da série clássica. Eu pensei, por que não? Aí eu fui assistir, e o primeiro episódio que eu assisti, eu coloquei meio que aleatório, foi Padrões de Força, que é um episódio super politizado, assim, super político. Então eu já gostei de cara, assim. E aquele alívio cômico também entre o Spock e o Mago, eu sempre gostei bastante. Aí eu assisti os outros episódios da segunda temporada, e aí eu meio que não segui a ordem. Não sei por que eu fui assistir Deep Space Nine, porque na minha cabeça eu iria gostar e acabei gostando mais do que as outras também. De Deep Space Nine eu voltei para a nova geração, assisti ela, e depois eu assisti Enterprise, e depois voltei para Voyager. Os filmes eu não lembro a ordem que eu assisti, porque eu assistindo conforme ia passando na TV. Então, era meio que aleatório, assim. Tá certo, tá certo. Dos filmes, você chegou a assistir algum no cinema? Não, nem. Não, você não pegou, né? Os da linha Kelvin, não chegou a ver nenhum no cinema. Não. Ok, muito bem. Mas agora também com TV, Smart TV, dá para ver em alta qualidade também em casa, né? Uhum. Você mencionou que curte muito Deep Space. Uhum. O que você vê de diferente em Deep Space em relação à nova geração ou à clássica? Então, eu admiro muito o Cisco, porque assim, na nova geração, na clássica, tem toda aquela concepção idealizada, né, da Federação Unida dos Planetas, dos humanos, eles sempre interagem com seres que vão ter algum probleminha ali, eles vão levar a solução até eles. Então, é tudo aquilo muito ideal, né, tudo perfeitinho. A humanidade chegou no seu ápice, e já em Deep Space Nine, não. Você percebe que eles começam a apontar falhas nisso, né? Tem, por exemplo, a questão da desocupação cardassiana que ocorre, e aí surgem os maquis. E aí você pensa, ok, eles são terroristas, mas não necessariamente são maus, porque a causa deles parece ser justa. E não tem necessariamente uma solução, né? E você vê o Cisco tomando, né, atitudes, como aquele episódio ali do Exclui o Diário dele, que você nunca imaginaria, né, nas outras séries, um capitão da frota fazendo isso. Inclusive, eu não lembro o nome do episódio agora, mas é que eu acho que é uma das melhores cenas de Star Trek de todas, que houve essa questão com os maquis e foi, acho que, uma almirante da Federação até ele e deu uma bronca nele, porque ele estava permitindo tudo aquilo acontecer. Aí tem inclusive uma cena final do episódio. Aí ela sai da sala dele e assim que ela sai, a Major Kira entra e aí ele começa, né, a desabafar para Kira. E aí ele começa, você sabe qual que é o problema da Federação? É a Terra. E ele começa a falar como lá na Terra é tudo perfeito. E eles acabam, né, criando essa expectativa em outros postos, né, da Frota Estelar por causa da Terra. Só que o mundo, né, a realidade nas fronteiras
do espaço da Federação são outras, né? Legal, legal. Realmente é uma série que tem aquela zona cinza, né? Não é tudo preto, preto e Uhum, branco, né? Tem bastante exatamente. de cinza, né? Muito, muito interessante. E parece que está angariando novos fãs, né? Por causa do serviço de streaming, o pessoal está descobrindo as séries novamente e parece que está bem, bem cotada, Deep Space Nine, né? Mas muito bem, você sabe que na época teve bastante fã que não gostou muito, que falava assim, não, imagina, cadê a nave? Era uma estação, enfim. Né? Sempre tem o pessoal do contra, Eu né? imagino. Tem até um meme, né? Uma série, ela não é Star Trek, até que um conjunto de fãs diga que ela não é Star Trek. É isso aí, é isso aí. Bom, se alguém chegasse para você, Carol, e falasse assim, puxa, eu nunca me aventurei em ficção científica, o que, que você recomendaria para essa pessoa, seja livro ou filme? Por onde você guiaria essa pessoa? Nossa, uma pergunta muito difícil. Eu acho que eu primeiro colocaria opções, né? Você quer viagens no tempo, robôs, alienígenas. Mas assim, eu penso em duas obras que eu acho muito importantes, que são clássicos da literatura de ficção, que é do H.G. Wells, que é A Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo. Porque são duas obras que elas inauguram, né, esse subgênero, digamos assim, o primeiro sobre invasões alienígenas e o segundo sobre viagem no tempo, então acho que são super essenciais. As duas têm adaptação para o cinema também. E as duas, inclusive, trazem reflexões que estão muito, muito além, né? Muito mais profundas do que a narrativa conta. Então, você vai ler Guerra dos Mundos, você vai ver a invasão da Terra por marcianos, ok? Mas tem muitas outras nuances ali na obra que eu acho super interessante. E de filme, ah, é que geralmente eu penso assim nos clássicos, mas geralmente as pessoas não gostariam, porque são filmes mais antigos, assim. Mas um filme que é meio intermediário da década de 90 é Contato. Foi baseado no romance do Carl Sagan, né? Então, é um filme que eu acho muito bonito. Ele não tem tanta ação assim, é mais um romance, né? Mas eu acho é um filme bem importante também. Legal, legal. Eu, como eu sou das antigas, se não me engano, assisti Contato no cinema. Nossa, deve ter sido incrível. Mas é um filme muito legal, né? Não tem, é bem, bem, bem consistente. Bastante. Muito bem, muito bem. E o Carol, o que que você está lendo? Você está lendo alguma coisa no momento? Tô lendo Frankenstein. Não tinha lido até então. E aí eu tô participando agora de um clube do livro de ficção e esse é o livro do mês. Então já vai fazer, tô terminando já. É uma obra um pouco diferente do que eu esperava. Na verdade, eu nunca tinha tido nenhum contato, a não ser aquela ideia superficial, né? Que o doutor cria um monstro e o monstro ele acaba se revelando. Mas estou gostando bastante. É mais uma obra, né? Mais uma obra que mostra que, inclusive, é a obra que inaugura o gênero ficção científica. E ele já mostra, né, que ficção não é só você imaginar coisas absurdas, mas sempre tem uma reflexão, seja científica, seja ética, por detrás da história que está sendo contada. É verdade, é verdade. Você tem aí aquela questão, né? Uma coisa é você ter a tecnologia, né? E a outra coisa é se essa tecnologia deve ser utilizada ou não. Né? Exatamente. É uma questão bem, bem presente, né? Sim, E hoje. livro escrito por uma mulher, né? Exatamente. E, se não me engano, Mary Shelley escreveu esse livro quando tinha 16 anos. Nossa, Então ela era bem, bem à frente ali, né? isso eu não sabia. Muito bacana. E tem adaptações também para cinema, e tem um, inclusive, com o Robert De Niro, Aham. muito bacana, com o Kenneth Branagh, muito, muito legal, muito legal. Perfeito, perfeito. E
Voltando um pouquinho sobre, para falar de Star Trek, você está assistindo Discovery, né? Começou já a assistir, Comecei a né? segunda temporada, tô um pouco Então, travada. Eu não sei o que acontece, mas eu não consigo assistir a Discovery muitos episódios assim de uma vez. Eu acho que é porque as outras séries Star Trek, os episódios são mais independentes, né, um dos outros, embora tenha aquela trama principal. Discovery é algo contínuo, isso me incomoda um pouquinho. E também porque eu sinto que é uma série que não tem nenhum alívio cômico, assim, em nenhum momento. Que é bem diferente das outras séries, né, de Star Trek. Então é todo momento aquela tensão, aquela coisa mais dramática, assim. Embora tenha a qualidade dos efeitos especiais, eu acho incrível. A maquiagem deles é sensacional. Uma coisa que eu adorei em Discovery foi, inclusive, num dos primeiros episódios da primeira temporada, que é quando a Discovery ela se encontra. Eu não lembro se é quando ela se encontra com a Enterprise, mas elas não se encontram no mesmo plano. Uma tá assim, a outra tá assim, e eu achei isso genial, porque todas as outras séries Star Trek, as naves sempre estão no mesmo, né? No mesmo plano. Que é algo um pouco inconcebível, assim, já que no espaço não tem um referencial principal. legal, legal. São os detalhes diferentes. É uma série que tá. ah, eu gosto bastante, Uhum, me surpreendeu, tem me surpreendido. Mas é aquilo que você falou, não tem. É tenso o tempo inteiro, não tem um alívio cômico, né? uhum, Não tem um episódio light, né? sim, Começo ao fim é aquela coisa bem densa, né? uhum, Mas é uma série que traz muita representatividade, né? Quer dizer, Star Trek sempre teve sim, representatividade, né? Se você for ver bem lá desde os primórdios, né? uhum. De mulheres, negros, enfim. Achei, e aí eu acho que em Discovery você tem esse, esse, esse Se pico, amplia mais né, ainda, né? É. da representatividade. Uhum. Legal, legal. Eu confesso que eu estranhei um pouquinho aquela história do Spore Drive, eles Ah, viajarem lá com certinho. os esporos, né? Aí depois o pessoal Uhum, começou a soltar uns artigos uhum. sobre isso. Muito doido, né? Bastante. É, eu não cheguei a ler nenhum artigo, né? Uma análise do ponto de vista científico sobre aquilo. Eu achei uma ideia interessante. Eu fiquei preocupada, né, no início. Ah, mas como que eles vão explicar por que que não existe isso depois? Aí deram um jeitinho lá. Aquele último episódio da primeira temporada, onde tudo se resolveu assim, magicamente. Mas eu achei uma ideia interessante, né? Pensar, extrapolar essa concepção de formas de vida, porque geralmente ou elas são humanoides, ou elas vão viver em planetas ou em luas. E aí, de repente se pega uma forma de vida que não, ele vive uma rede micelial espalhada pelo universo inteiro. Sim, foi um passo ousado, né? Bastante. Ainda bem que deram, que conseguiram arrematar aí, né? Uhum. Mas, olha lá, o Valmir está lembrando aqui, ó, tem uma capitã e uma primeira oficial, né? Bom, tem uma imperatriz também, né? Uhum. Dando sopa por ali. Muito bem, muito bem. Carol, eu lembro de você quando você começou a frequentar os eventos da base, né? E eu lembro assim que você chegou assim bem, né, quietinha lá e Uhum. passou a ser uma presença mais frequente e agora já participando como palestrante. Uhum. Como é que você chegou até nós? Então, eu acho que foi no Facebook, eu vi a divulgação de um evento da base. Eu pensei, poxa, que legal, né? Eu não, foi, acho que foi em 2016, eu ainda não tinha muitos amigos aqui em Campinas, então não tinha nenhum grupinho assim com o qual eu me identificasse. Eu resolvi ir e eu fiquei um pouco chateada porque eu descobri que a convenção anterior que eu não tinha ido foi sobre Asimov. E foi bem na época que eu tava, né, conhecendo bastante livros do Asimov, lendo muito, então eu fiquei um pouco, poxa, eu poderia ter visto antes, né? Mas eu gostei bastante, eu comecei
a assistir mais Arquivo X por causa da convenção também. E eu acho que foi muito importante, assim, ter começado a participar desses eventos para começar a me socializar um pouco mais e interagir com pessoas, né, que conhecem também obras de ficção científica, estão aí há muito mais tempo apreciando isso. Enfim, eu admiro bastante o trabalho da Base Estelar em realizar essas convenções. Inclusive, eu acho que poderia ter uma todo mês. Aham. Tá certo, tá certo. Não, e muito legal, e a sua palestra aí do nosso último evento virtual, o Cultura Abraça Campinas, foi um sucesso. Né? Uhum. Recebemos muitos comentários positivos, muito, muito bacana. Eu estou aqui com o comentário aqui, pessoal, olha, deixa eu só avisar, de novo que eu esqueci de avisar, eu não leio muito bem a distância, tá? E às vezes eu não consigo acompanhar os comentários, né? Posso tentar depois. O Gilberto disse aqui que ele fez perguntas. Gilberto, você pode repetir a sua pergunta? E eu vejo se eu consigo ler aqui para Eu eu passar para a Carol. acho que eu consegui ver aqui, ó. Você Pergunte a conseguiu, Carol Carol? se ela acha que agora, no século XXI, o percentual de mulheres envolvidas em ciência e ficção científica aumentou em relação aos séculos passados, pois não vemos tantos nomes em destaque. Nomes como Mary Shelley e outras sempre existiram, mas não vemos hoje crescimento do número de mulheres se destacando. Olha, na ciência. Opa, eu entrei aqui em lugar onde eu não devia ter entrado. Na ciência, sim, obviamente aumentou o número de mulheres participando, né? Espera que eu fiz uma coisa. No entanto, na ficção científica eu não tenho conhecimento, assim. Eu conheço algumas escritoras, mas ainda acho que é pouco. Eu conheci recentemente Octavia Butler, se não me engano, que é uma escritora negra, né, da década de 70. Ela escreveu vários contos e alguns livros muito interessantes. Eu li recentemente um livro da Naomi, não lembro o sobrenome dela, acho que é Alderman, alguma coisa assim. O livro O Poder, muito interessante também. Mas eu imagino que sim. É que também tem essa questão de que acho que não dá pra gente saber de fato qual era a quantidade de mulheres que escreviam ficção científica, porque a maioria acabavam apagando seus nomes, né, reescrevendo, mudando o gênero para poder ter o seu trabalho aceito. Então, não tem informação sobre isso, mas na ciência com certeza aumentou bastante o número de mulheres participando e não só participando, mas tendo também maior visibilidade no seu trabalho, né? Porque antigamente as mulheres faziam ciência, mas não tinham tanta divulgação assim. É interessante você falar isso, a questão da mulher na ciência. Eu dou aula numa escola de inglês em Barão Geraldo, né? Quer dizer, agora com a pandemia estamos com aulas online, né? Uhum. E pela proximidade com a Unicamp, a, a maioria dos alunos lá tem alguma relação com a universidade. E é uma tendência, sim. Eu tenho visto muitas meninas formando em engenharia, biologia, química, até matemática, né? A Carol está aí Uhum. como representante da matemática aplicada, né? Então eu acho que é uma tendência, assim, porque quando a mulher saiu daquela caixinha, né? Esposa-mãe, né? Uhum. A mulher tem que casar e tem que ter filhos, né? E fica em casa e cozinha, as prendas do lar, né? Ah, ela começou também fugir daquele estereótipo, por exemplo, que a mulher por muito tempo, ela era a profissão de mulher era ser professora primária, né? Professora Uhum. das primeiras séries do ensino ah, básico, né? E aí foi quebrando isso e a mulher foi ganhando espaço e tendo essa oportunidade de entrar na ciência. Eu conheço uma senhora que agora já tem 90 anos
E ela me contou uma vez que ela queria ser médica, ela queria seguir medicina. Mas o pai dela falou para ela que medicina não era para mulher e que ela ia, então, estudar advocacia, mas que ela não queria exercer. E foi uma Uhum. imposição do pai dela. Então, eu acho que eu vou, deixa eu ver se eu li direitinho aqui. É a Amélia, né, Valmir? A Amélia que era mulher de verdade. Então, quando a mulher conseguiu quebrar essa caixinha, Uhum. aí sim ela passou a ter essa oportunidade de ir para a ciência. Uhum. Aí a gente sempre fala que isso é uma coisa das gerações mais antigas, mas infelizmente ainda persiste um pouco desse pensamento ainda hoje, né? É que eu sinto que a gente meio que vive uma bolha. Então, você dá aula lá em Barão Geraldo, no próximo à universidade, então você tem contato com alunos que estão nessas universidades, mas a gente não sabe o que se passa em outras regiões do país, né? Em outros tipos de sociedades, falando, né, a nível global. Ainda existem muitas culturas que impedem meninas de ir à escola, então não é nem de fazer uma faculdade de medicina e ciência, mas não podem nem ser alfabetizadas, né? E no Brasil mesmo tem gente que discursa que mulher não pode concluir o ensino médio para os homens não se sentirem inferiores, né? Então, Sim, bem absurdo. atrasado ainda. Uhum. Agora que você mencionou, né, eu acabei lembrando da Malala, né? Uhum, A Malala enfrentou, né, essa questão do não poder estudar, né, sim. por ser mulher, né? E agora ela está vencedora, né, fazendo faculdade, Se formou né? já, Mas ela não, se não, formou não no foi começo do um ano. caminho fácil de trilhar para ela, né? Sim. Legal, legal. E falou, a gente falando em mulheres na área de ciência, entrou a Lisandra aí na nossa live, a Lisandra é bióloga, né? Então temos aí as nossas mulheres representando a ciência aí. Muito bem, muito bem. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta para a Carol, vocês anotem Tem, aí, eu tento ver, e a Carol tem, também, às vezes ela consegue ver também. tem Gente, mais os uma óculos não pergunta ajudam. de Gilberto. Não Ah, ajudam, senão eu tenho que entrar bem pertinho de vocês, aí fica estranho. o Ô, Gilberto Lisandra, perguntou, beleza aí? ele perguntou aqui também se não seria interessante indicar obras do Júlio Verne como entrada em ficção e fantasia. Também, ah, inclusive, quando eu estava, né, pensando sobre essa questão da importância da ficção científica, eu sempre lembro da obra da Terra-Lua, do Verne, porque ele imaginou, né, como que seria uma viagem espacial, os homens chegando até a Lua. E eu imagino como as pessoas lá em 1800 lidaram com aquilo, né? Que absurdo. Como assim? Aí, algum tempo depois, né, tornou-se realidade, na década de 60. Então, 20 Mil Léguas Submarinas é um outro livro do Verne que eu amo. Então, acho que é um autor que eu recomendaria também para quem está interessado em começar. Sim, sim, Júlio Verne é uma delícia, né? Assim, é uma leitura desafiadora, mas assim, que te faz cogitar, pensar em muitos aspectos. E interessante que da viagem à Lua, o que eles precisam para ir para a Lua é uma explosão, né? Há uma Uhum, explosão e lá vão eles para a Lua. Né? E até hoje é assim, né? uhum, Até hoje é assim. E quando o homem foi para a Lua, foi, né, lançado isso ou mesmo. enviado para a Lua com uma explosão, né? Uhum. E aí E é você interessante. tem essa, né? Não sei se ele foi visionário ou se existia algum tipo de estudo na época que ele leu, né? E Uhum. incluiu isso no livro. Isso é muito interessante, né? O Valmir está perguntando, pedindo para você falar um pouquinho mais sobre o projeto Mafalda, se tem alguma coisa acontecendo pela internet agora nessa época de pandemia. Ah, sim, as palestras e sessões de cinema a gente está fazendo virtualmente. Então, abrimos uma sala no Zoom ou no Google Meet e as palestrantes conversam, né, com as alunas.
Algumas palestras a gente está conseguindo gravar e postar no canal do YouTube da Mafalda, para que outras pessoas possam assistir depois. E aí, à distância, a gente está ajudando as meninas, né, com os projetos de iniciação científica delas. São 3 ou 4 projetos, se eu não me engano, que eu até deixei indicado para o pessoal poder seguir, até mesmo para dar um apoio para elas, né? Elas vão compartilhando lá no Instagram delas o que elas estão fazendo, os resultados que elas estão tendo. Então, seria interessante dar um apoio para elas. Legal, legal. Esse ano foi assim, né? Esse ano a gente teve que improvisar e aprender a sobreviver online, né? O Valmir está perguntando se tem É. um canal do Projeto Mafalda. Sim, acho que se você jogar no YouTube Mafalda Unicamp, deve aparecer alguma coisa. Ou então deve ter o link no próprio Instagram do Projeto Mafalda. Legal, legal. É, você já participou participa ali de um grupo que se chama GPEC, Uhum, certo? Grupo de Pesquisas e Ensino de Ciências. Quer falar um pouquinho sobre esse grupo? claro. Quem começou esse grupo foi o Jonathan. Ele se formou já em física na Unicamp, está no mestrado em astrofísica. E ele começou esse grupo porque ele também é entusiasta da astronomia, e ele queria fazer algumas pesquisas independentes, né, que pode ser realizada com telescópios de pequeno porte, e também para ter uma influência maior, porque lá no Unicamp a gente não tem nada assim de astronomia, não tem. Tem algumas eletivas que eles abrem de vez em quando, mas não tem nenhum tipo de pesquisa nesse sentido. E aí, em 2017, eu comecei a participar do GPEC. Então, a gente realizou algumas atividades na Unicamp, como a Semana da Astronomia, a World Space Week, a Asteroid Day. E aí, saindo ali do Instituto de Física, a gente fez uma parceria com o Museu de Ciências. Então, a gente realizou vários eventos. Inclusive, algumas pessoas da base já participaram. Acho que participaram do evento Mulheres na Astronomia, o Valmir, e acho que o Cássio também. E aí hoje a gente meio que nos espalhamos, né? A gente tem um cineclube lá no Museu da Imagem e do Som, onde a gente estava passando episódios de Cosmos e popularizando, né, a astronomia e outras áreas da ciência. E a gente deixa, né, estamos à disponibilidade para realizar atividades em outros lugares também. A gente foi convidado para uma atividade em uma ONG, acho que é CPTI, Centro Promocional Tia Lady, que foi uma das atividades mais legais assim que a gente já fez, que é uma ONG que acaba recolhendo crianças que estão em situação de risco, né? Então, tinha crianças, pré-adolescentes e adolescentes, e a gente levou essa atividade de Mulheres na Astronomia, levamos o telescópio, o céu estava fechado, não deu para fazer observação, mas foi uma atividade bem legal. Então, a gente procura sempre tentar, né, dialogar com as crianças, com os jovens, sobre ciência de uma forma mais nivelada, porque a gente vê que às vezes na divulgação científica, infelizmente, acaba existindo um pouco de arrogância, do tipo, eu detenho conhecimento e agora eu vou transmiti-lo para vocês. Aqui a gente não enxerga, né, as coisas dessa maneira. Acho que é importante a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer para a gente e comunicar, né, sempre de uma forma mais igualitária. E agora a gente está tentando trabalhar em projetos para possibilitar a divulgação científica para pessoas com deficiência. Então, a gente trabalha muito com astronomia, que é uma coisa muito visual, e a gente esbarrou nesse problema, né? E pessoas que têm deficiência, né, de visão, pessoas que são cegas. Como que a gente trabalha com isso? Então, é mais um projeto que a gente está articulando, né, estudando, e em breve espero a gente possa divulgar para que seja mais inclusivo, né, a divulgação científica. Legal, legal. Bons projetos, Carol. Estou vendo que você é sempre bem ativa Bastante. com os eventos e os estudos, né? Muito, muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário, que eu estou sem relógio, Ok. e eu não quero perder essa live, porque uma vez eu deixei encerrar no limite do tempo e nós não conseguimos salvar a live, né? Nossa. Mas muito bem. Aqui, alguém que eu não estou lendo muito bem, pergunta se você sabe se no Brasil há agregação de grupos, associações, redes só de mulheres
que tentem estimular mais as mulheres a participar em eventos de ficção científica. Se existe, eu não conheço. Eu participo de um grupo que é de algumas mulheres que geralmente participam das convenções de Star Trek, elas são do Brasil todo, tem a Naira, a Edna, mas assim que tente promover a participação feminina, não conheço. Eu também não conheço. Eu conheço mulheres que trabalham em grupos, né? Mas, ah, ah, mais grupos mistos, né? Como a gente, né? Muito bem. Aqui o Gilberto tem uma última pergunta, né? Se você conhece Perry Rhodan. Você conhece Perry Rhodan, a série de livros alemã? Conheço, eu li um livro só, que inclusive foi um livro que eu ganhei numa convenção da base. Eu gostei, mas ainda não consegui ler mais livros da série. O Perry Rhodan é bem divertido, é uma série bem criativa e é a mais longeva, né? Uhum. No gênero literário, né? Muito bem, muito bem. O Valmir me dizendo horário, 18 horas e 54 minutos. Horário de Brasília. Então tá, Carol, eu vou abrir então esses últimos minutos para você fazer suas considerações finais ou algum outro comentário, alguma outra coisa que você gostaria de falar antes de encerrar a live. Bom, primeiramente eu queria agradecer novamente o convite, né? É sempre muito legal estar participando dos eventos da base, tanto como espectadora quanto produzindo, né, conteúdo para vocês. E eu imagino que todo mundo que está acompanhando aqui a live já está imerso no universo da ficção. Então é mais para quem for assistir isso posteriormente, para dar uma chance para a ficção científica, seja livros, séries ou filmes, porque é um gênero muito importante, um gênero muito rico e que vai muito além, né, da exploração de novas tecnologias ou questões científicas, mas também cria possibilita a gente fazer inúmeras análises da sociedade, questões éticas, sociais, filosóficas também. É um gênero bem interessante. É isso aí. Aqui nós estamos lendo que o Valmir está dizendo que a Carol vai estar na nossa próxima convenção. Vamos ter convenção em dezembro, dia 12 de dezembro, a última do ano. Muito bem, muito bem. Carol, queria lhe agradecer muitíssimo por ter separado esse tempo para conversar com a gente. Agradecer muito por você também agora fazer oficialmente parte da Base Estelar Campinas no quesito programação. Uhum. Né? E eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí de bater esse papo virtual, seja sobre Star Trek ou outras obras de ficção científica, ou mesmo sobre seus projetos dentro da ciência. É isso aí. E com a Carol aqui, eu vou me despedindo, agradeço aí a participação e todos que acompanharam, e vida longa e próspera a todos. Falou, Carol.